chegamos ao momento de forma serena, tranquila, sábia, inteligente, para ouvirmos o que o Pai diz à igreja. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo de número 17, os primeiros versículos. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. À sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Que esta palavra venha como uma semente que tem um potencial tremendo, que vai gerar frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Olha o potencial que tem uma semente. Ela gera frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Vamos ouvir o Espírito falar? Se está de coração tranquilo, mesmo aquela senhora que entrou aqui tão desesperada, Deus tem solução, amado. Você que entrou aqui aflito, confuso, Deus te revelará o caminho da verdade. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, estou imensamente grato pela obra que o Senhor fez e fará e faz em minha vida e através de mim e comigo. E agora, Senhor, eu me rendo diante do altar, diminuo mesmo para que o Senhor Jesus cresça. Eu sei que esta palavra não voltará vazia. E eu tenho hoje a missão profética, como Jeremias, que teve a função de derrubar, de destruir, de arruinar, de arrancar, para depois plantar e edificar de forma correta a palavra e a vida do povo de Deus. Portanto, Senhor, usa-me, e para a tua glória, essa palavra que não retorna vazia, tu velas para que ela se cumpra, traga à existência o resultado daquilo que você precisa e necessita. Em nome de Jesus, e a igreja diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, pedras vivas, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação, aqueles são meus filhinhos espirituais, selo do apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente. Meus amados, começamos domingo próximo passado a entender o significado da Babilônia, da grande, da meretriz. E vimos que este é um grandioso poder religioso e político, mas que tem um comportamento de meretrício.
E lembre-se do que eu disse domingo, se você me acompanha, e acompanha pelas mídias. Quando Deus trouxe esta revelação a João sobre um espírito religioso político, ele se indignou tanto de se misturar política com religião, e na sua indignação Deus chamou esse sistema religioso de meretriz. Chamou de prostituição o que se faz com Deus dessa forma, onde se mescla política e religião. E diz a palavra do Senhor, no capítulo 17, versículo 18: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Nós já vimos que esta grande cidade, que em outra passagem Deus diz que está rodeada de 7 colinas, a cidade que tem 7 colinas é a cidade de Roma, e o sistema que está enclausurado dentro de Roma, a quem Deus se referiu como meretrício, é a cidade do Vaticano. Então nós temos que entender o que diz então o primeiro versículo: veio um dos 7 anjos, eu vou te mostrar o julgamento da meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas. Então esse sistema babilônico de meretrício, de uma religião político-religiosa, eclesiástica e política, já está debaixo do julgamento de Deus, porque Deus chamou esse sistema de meretrício. Há que termos atenção com essa questão da igreja. Igreja é o corpo de Cristo nesta terra. É a única reserva moral do mundo. E a igreja não pode se confundir com a política, nem a política com a igreja. O Estado é laico. O Estado não tem interferência na igreja, nem a igreja no Estado. Mas o Vaticano juntou as duas, por isso Deus indignadamente disse que isto é um sistema de meretrício. E diz que esse sistema está assentado sobre muitas águas, ou seja, tem domínio. E quem são essas águas? Diz o versículo 15: falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está assentada, onde a meretriz é soberana, domina, são povos, multidões, nações e línguas. Significa então que o sistema do Vaticano tem domínio, controle e soberania sobre o mundo. E olhe que a indignação de Deus não ficou aí só. Ele diz no versículo 2, olha lá: com quem se prostituíram os reis da terra. Poucos são os governantes nesta terra que não se prostituem com o sistema babilônico da grande meretriz. Qualquer presidente da república, depois da sua posse, especialmente aqui, você sabe, no continente americano, desde Trump até o presidente da Argentina, todos correm para o Vaticano, porque isto é bíblico, isto é a forma de se prostituir os reis da terra, porque quem tem contato com uma meretriz se prostitui. Então a igreja é muito sensível. Eu não ousaria tocar na glória de Deus, amado. Eu sei da minha responsabilidade como profeta vivo de conduzir almas. Eu não as conduzo só aqui no Rio de Janeiro, isso tem uma implicação do Brasil. Estamos em 123 países, todas as vezes que se abre um culto. E eu sei da responsabilidade de se definir o que é Deus, o que é a palavra, o que é o homem. Nós não andamos segundo Cristo nos dias da sua carne. Nós seguimos ao que ressuscitou.
Logo, a igreja tem que ter uma postura bíblica, tem que ter uma doutrina, a doutrina sã. E a doutrina verdadeira e sã está baseada nas 14 epístolas de Paulo. Você veja que a igreja do Vaticano, a igreja de Roma, começa por errar logo com a questão de quem é a rocha da igreja. Roma diz que a rocha da igreja é Pedro. Pedro foi o primeiro bispo de Roma. E você se lembra em Mateus, quando Jesus perguntou a Pedro: "Ô Pedro, o que dizem as pessoas a meu respeito?" E ele diz: uns dizem que tu és Moisés, tu és o profeta Elias. Não, mas eu quero saber de você. Ele diz: tu és o filho de Deus. E ele disse: olha, não foi carne nem sangue quem te revelou. Então a igreja não tem parte com carne e sangue. Porque carne e sangue não herdam o reino. O reino é herdado em espírito. Então Jesus olha para Pedro e diz: Petrus, da palavra grega, pedrinha, tu és Petrus, tu és Pedro, tu és uma pedrinha, como cada um de nós é uma pedra viva desta construção, que é a igreja espiritual. E ele disse: mas sobre esta pedra angular, Jesus dizendo: sobre esta, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Ele não disse a igreja de Roma, ele disse a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Minha igreja significa que ele é soberano na igreja. Então a igreja não é de Pedro, a igreja é de Jesus Cristo. E eu não gostaria de ter no fundamento da minha vida espiritual a vida de Pedro. Pedro traiu, Pedro enganou, Pedro mentiu, Pedro cortou uma orelha. Imagina, a igreja tem uma rocha sólida, perfeita, santa, sábia, soberana, imutável, onisciente, onipresente, onitudo. Se chama Jesus Cristo. Então a pedra de sustentação da igreja é Jesus. E contra a minha igreja, disse Jesus Cristo, o inferno não prevalece. O inferno não prevalece. Então, meus amados, é uma prostituta repugnante o que Jesus mostrou através de um anjo a João, lá na ilha de Patmos. Ele teve uma repugnante visão de um sistema religioso de meretrício, ou seja, uma mistura de cristianismo com paganismo. Quem é a grande estrela da igreja do Vaticano? Maria. Maria, senhores. Você nunca viu o companheiro de peregrinação ou algum papa chegar lá na Catedral de São Pedro com uma Bíblia na mão? Você conheceu algum papa que tenha usado a Bíblia? Ou os seus discursos são políticos religiosos? Temos que acabar com a guerra na Nicarágua e na Síria, mas ninguém fala de Jesus Cristo. Jesus não está ali. Ali está uma viúva que não tem um marido vivo. A igreja de Jesus Cristo tem um marido vivo, um Deus vivo. Ele está vivo, Ele está aqui neste lugar. Ele diz: quando dois se reunirem ou mais em meu nome, eu estarei presente no meio de vós. Eu creio que Ele está aqui esta noite, amado. Então, o sistema repugnante que Deus chamou a grande a Babilônia, a grande meretriz, a mãe, é um sistema de adultério espiritual. Eu vou dizer-lhe mais com muita sensibilidade: é uma imoralidade espiritual. Há poderes em Roma que passam, que escapam da compreensão humana.
Você vai estudando comigo o livro do Apocalipse, você vai ver, domingo que vem, como é que Deus disse, ali é um ninho de todos os espíritos malignos. Ali está uma mescla de ocultismo diabólico. E note uma coisa, é embriagante. Porque diz que com o vinho da devassidão se embriagaram os habitantes da terra. Eu frequentei e participei honesta e sinceramente da igreja de Roma há 21 anos. Eu vivia embriagado, bêbado espiritual. Porque eu olhava para aquelas imagens e eu falava com elas, e elas têm boca que não falam, têm olhos que não veem, mãos que não apalpam, pés que não caminham, nariz que não cheira, ouvidos que não ouvem. E a Bíblia diz, torne-se igual a ele quem o faz ou quem nele confia. Então as pessoas se embriagam com o sistema de Roma, porque a doutrina é embriagante. E ele volta e diz no capítulo 17, versículos 4 e 5, era uma mulher vestida de púrpura. Então esta mulher não é uma senhora. Mulher aqui tem a ver com igreja, sistema religioso. Está vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas. Onde você vê essa luxúria, a mistura da púrpura com a escarlata? Até na indumentária dos cardeais. Você sabe que Jesus se vestia como um cidadão normal. Eu acho que se Jesus estivesse aqui, ele iria se vestir de terno e gravata, como um cidadão normal. Você sabe que quando foram prendê-lo, Judas disse, olha, vocês estão vendo aquele bolo de homens lá, a quem eu der o beijo é ele, prendam-no. Não havia nada de diferente nele, igual aos outros. Cabelo, barba, roupa da tradição judaica, não havia nada. Então, quando se começa a adornar com púrpura, escarlate, ouro e pedras preciosas e o cálice, João diz, eram abominações. Por isso é que eu estou dizendo que o que se passa em Roma escapa da compreensão humana. Não queira nunca se meter com Opus Dei, templários. Existe todo um sistema de governo ocultista que Deus se rebelou contra isso. Deus tirou contra isso. Porque diz que são imundícies. Imundícies de prostituição. Olha, indulgências. Você sabe que as indulgências foi uma forma que os papas criaram para arrecadar dinheiro. Então diz assim, você tem um pecado, você paga a igreja um dinheiro e a igreja te dá o perdão, chamam-se indulgências. Ora, meus amados, senhoras e senhores, quem é o único que pode perdoar pecados nesta terra senão Jesus Cristo? Os escapulários, todo o sistema, o purgatório, a infalibilidade papal. Olha, você quer a coisa mais incrível e negativa? O celibato. O celibato. Deus disse, se você aspira ao episcopado, se você tem chamada de Deus para ser bispo, pastor, pregador, excelente, disse Paulo a Timóteo, mas você tem que ser casado com uma só mulher e ter filhos. Então o que a igreja fez? Como no início os papas eram casados, e os bispos e os padres, cada vez que morria um padre ou um bispo, dividia-se a paróquia, tinha que se vender as coisas. Então a igreja começou a enfraquecer. Então eles estabeleceram o celibato. Mas não é a coisa mais antinatural, amado. Deus não disse que olhou o homem no jardim do Éden e disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja honesta. Claro, vai gastar o cartão de crédito, vai ter mesada e tal, mas Deus está no controle. Deus não disse, olha, tudo bem, mas se você quiser me servir,
não pode ter contato com mulher. Então o padre não casa, coitado, e fica olhando para a mulher dos outros. Eu vi agora num jornal em Portugal, um arcebispo de Lisboa dizendo: eu quando vejo uma mulher bonita, eu admiro o corpo dela. Puxa, é um desespero, mas ele é um homem. E depois, você sabe, os escândalos estão aí de pedofilia no mundo inteiro. Por quê? Porque o padre não pode casar. Ele fica confessando de forma auricular, a pessoa ajoelha e diz: abençoai-me, padre, porque eu pequei. Então vem uma moça e conta-lhe uma história cabeluda e o padre fica desesperado, amado. E essa é a verdade. Ninguém pode ser impedido do casamento, amado. O homem foi feito para ter uma esposa, a esposa foi feita para ter um marido. Então não adianta você dizer: não, mas tem uma igreja aqui na Praça Seca que são 2 pastores homens casados. Não é a igreja de Jesus Cristo. É a igreja dos homens, mas não das mulheres, mas não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo tem regras e padrões bíblicos. Senão é imundície. Senão é prostituição espiritual. O que tem feito com a igreja de Jesus, amado, nesta terra, vou te dizer uma coisa: eu tinha que ser canonizado. O zelo que eu tenho, o cuidado que eu tenho com a obra de Deus, não deixar que se toque na glória, não deixar que a graça caia para a direita ou para a esquerda, não deixar fermento da lei, não deixar imundície de prostituição religiosa. Porque quando se começa a introduzir o culto ao sal grosso, o óleo que veio de Jerusalém, a fogueira santa, pode existir fogueira santa, amado? Fogueira é fogo, não é santo, é fogo. Então quando se começa a introduzir isto, note uma coisa: ele viu a mãe das meretrizes, significa que se é mãe, tem filhas. Então muito do que se chama igreja hoje na terra não passa de uma filha da meretriz. Eu conheço isto com profundidade. Veja o que diz o versículo 5. Babilônia, um sistema perverso religioso, político religioso, eclesiástico religioso, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então, tudo que é abominação começa onde? No Vaticano. Os templários, o Opus Dei, são muitas seitas dentro. Amado, eu já lhe disse aqui, na Praça de São Pedro há um obelisco. Todo mundo acha que é um obelisco, mas ali está uma forma de adoração ao falo do homem. Então são muitas nuances que quando Deus viu isso, disse: uau, isso aí é abominação, isso aí é meretrício. Então muitas igrejas estão colocando em prática o sistema babilônico de Roma, são as filhas. Hoje um moço que eu recebi no meu gabinete, no final do culto, ele me disse: olha, aquela imagem de ver as pessoas correndo com sacos de dinheiro lá no Maracanã, essa é a imagem da igreja de Jesus? Será a igreja de Jesus culto de óleo, culto de sal, culto dos demônios? Isso é a igreja de Jesus, onde ele é adorado, exaltado, glorificado. Tem demônio, tem pombagira, tem Zé Pilim, tem pena verde. O que tem? Se tem, não tem Jesus. Porque onde está Jesus, ele é soberano, amado. Não podem coabitar espíritos diferentes. A Bíblia diz: não há nenhuma ligação entre luz e trevas, entre o cálice de Deus, que vamos tomar domingo que vem, e o cálice dos demônios. Não há comunhão entre luz e trevas. Ou a igreja é luz, ou a igreja são trevas. Então, as filhas são filhas de um sistema de meretrício, um engano, uma magia, um ocultismo. Então diz os versículos 7 e 8: o anjo, porém, me disse: porque te admiraste, dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças, 10 chifres, que leva a mulher. A besta que viste era Noé, está para emergir do abismo, caminha para a destruição. Portanto, Deus
já sentenciou. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então agora, nós precisamos de saber quem são estas pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Capítulo 17, versículo 17 diz: o seu coração incutiu Deus, que realiza o seu pensamento, execute uma ideia, a besta, o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, quem são os adoradores da besta? São aqueles que não têm o nome no livro da vida. São aqueles que se admirarão. São aqueles que não estão debaixo do controle de Deus. São aqueles que não fazem parte da igreja eterna de Jesus. Apocalipse 13:8 diz isso: adorarão todos os que habitam sobre a terra. Vão adorar a besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Quer dizer que se o nome de uma pessoa não está no livro da vida, ela se torna um adorador da besta, ou uma adoradora da besta. Se o nome está no livro da vida, é porque esta pessoa foi predestinada por Jesus para a salvação. Eu agora preciso de ir num mergulho profundo no coração de Deus, porque a palavra do Senhor diz: adorá-la-ão todos os que habitam, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Quer dizer que há pessoas que têm um nome escrito no livro da vida, e há pessoas que não têm o nome no livro da vida. Quem não tem o nome no livro da vida não é da salvação, é da perdição, é filho do diabo. Adorará a besta, a Babilônia. Mas os filhos de Deus são os que estão no livro da vida. Então nós vamos agora conhecer, porque esta questão nunca foi conhecida no mundo até este ministério explicar. Eu quero lhe falar dos livros. Veja o que disse no livro de Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Quer dizer que se abriram livros significa que é mais do que um. Vamos imaginar 2. Abriram-se os livros. Mas ainda se abriu um outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então nós temos aqui uma profunda revelação sobre a existência de 3 livros, que não é papel, que fazem parte da onisciência de Deus. Então a primeira coisa que você tem que saber é que existe um livro da vida, onde os nomes dos salvos estão inscritos. O teu nome está lá. Deus não está escrevendo hoje, Deus não está apagando hoje. Deus inscreveu o nome no livro da vida, e Ele diz: estes serão salvos. Depois existe o livro dos viventes, e depois o livro dos galardões ou recompensas. Então nós vamos agora trabalhar alguns minutos para você entender por que quem não está no livro da vida adorará a besta. Nós não fomos criados para adorar o diabo nem a besta, porque o nosso nome já está inscrito no livro da vida. E se chegamos aqui à salvação, é porque o nosso nome já estava lá. Então nós vamos começar no livro da vida. Primeiro livro, o livro da vida. Volto a dizer, não é um livro de papel. Deus não tem um livro de registro de papel. Isso tem a ver com a simbologia da onisciência de Deus. E você sabe que nada escapa à onisciência de Deus. Na onisciência, Ele tem toda a ciência, todo o conhecimento. Não há margem de erro. Deus não erra. Deus não é homem para errar. Não há indecisões, não há equívocos, não há modificações, não há sombras, não há variação. Ele é o autor de todo o dom perfeito.
Então, o livro da vida é onde só os eleitos de Deus, os predestinados, estão registrados. É o livro dos céus. Meu nome está lá. Você vê os pregadores dizem assim: quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. A pessoa vai e o pregador diz assim: Senhor, escreve o nome deste irmão no livro da vida. A Bíblia diz o contrário. Esse irmão só chegou aqui porque o nome estava no livro da vida. Sabe? É a correção de algumas falhas seculares na pregação da palavra. Então veja o que diz Malaquias 3,16. Ele disse: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem. Você foi gerado por Deus para temê-lo. Não é para ter medo, é para temer, é para reverenciar, é para levar uma vida espiritual com dignidade. Então disse que havia um memorial. Qual é este memorial? O livro da vida. Deus não está escrevendo nomes. Deus não está apagando nomes, porque se Deus apagasse um nome, a salvação se perderia. Olha o que diz Hebreus 12:23. A igreja dos primogênitos está aí, olha lá, arrolados nos céus. Ele está dizendo: a igreja de Jesus são os primogênitos, e são primogênitos porque o nome já estava lá arrolado. Desde antes da fundação do mundo, Deus criou o meu espírito, Deus criou o teu espírito, e no tempo de Deus, Deus colocou no ventre de uma mulher para revestir o nosso espírito de carne, sangue, ossos, pele e tendões. A nossa identidade é espiritual. Isto que está aqui, esta carrapaça, vira pó. 72 horas depois da morte, começa a se desfazer e pouco tempo depois não existe. Existem ossos, mais nada. A nossa verdadeira identidade é a de primogênitos que estão arrolados. Deus não vai arrolar hoje ninguém, já está arrolado. Lucas 10:20 diz: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim, agora vamos dizer com alegria, o vosso nome está arrolado nos céus. Esse é o que? Livro da vida. O teu nome já estava lá. Vamos continuar. Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum não há, pastor, mas se eu pecar feio, e se eu botar uma bomba, amado, você não vai botar bomba, nem você vai pecar feio. Quem peca é filho do diabo. Filho de Deus não vive na prática do pecado. Claro que todos erramos, mas há uma hora que você sabe, o Espírito começa a cobrar, começa a disciplinar, a corrigir e a açoitar, meu amado, e não há como escapar. Não tem lero-lero com Deus, amado. Ele disciplina aqueles que Ele ama. Não tem lero-lero. Então, Ele disse: de modo nenhum eu apagarei o nome do livro da vida. Pelo contrário, eu vou confessar o nome diante do meu Pai que está diante dos seus anjos. Então, a nossa vida espiritual não é um acaso. Eu não estou aqui e amanhã eu digo: oh, eu não quero mais a igreja, eu quero agora ir para o centro de macumba. Não existe isso aqui. Você é ovelha, nasceu ovelha, sempre foi ovelha, morrerá ovelha e continuará vivendo como ovelha eternamente. Diga glória a Deus com força. De modo nenhum eu apagarei. 21:27 de Apocalipse. Nunca, jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente quem é que fará parte da igreja? Os inscritos na livro da vida do Cordeiro. Você sabe que eu amo esta explicação que eu estou dando esta noite. Saber que o meu nome já estava no livro da vida, quer dizer que lá em África, em Angola, quando eu tive aquele acidente, tudo isso estava debaixo de um plano perfeito de Deus. Senão Deus teria me deixado morrer.
Lá estava uma pedra, um diamante bruto, que Deus levou ao cadinho, o ouro que foi ao cadinho para tirar as impurezas. E olha, ninguém passa por um hospital e continua orgulhoso ou vaidoso, amado. Doenças, problemas geram humildade na vida da pessoa. Eu precisei de passar por tudo isso para poder não tocar na glória de Deus, para poder entender a soberania do Senhor. Você sabe que a quem Deus dá um cargo na obra do Senhor, Ele não permite arrogância. Quando Deus constitui um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre, um bispo, não há espaço para arrogância. Porque é Deus que constitui, é Deus que destitui, amado. Se tocar na glória de Deus, Deus o destitui. Então, mesmo que eu quisesse, eu não consigo ser arrogante, nem soberbo, porque a soberba precede a ruína. Então eu tenho esse tipo de consciência muito claro na minha vida. Estão o livro da vida. Vamos continuar, Filipenses 4:3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que os auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também como Clemente e os demais cooperadores meus, são cooperadores, são salvos, porque os nomes se encontram no livro da vida, que ninguém pode apagar. Quem Deus escreve, ninguém pode apagar. Essa coisa de fazerem reuniões nas igrejas, vamos entregar o apóstolo Miguel Ângelo para Satanás, para ele ir para o inferno. Vai perder tempo. Tem gente se reunindo, jejuando para entregar. Pois você não imagina quantos cultos já fizeram aqui no Brasil e fora do Brasil para me entregar a Satanás. Pois eu nunca estive tão firme com Jesus, amado. Quem tem o nome do livro da vida não adora a besta, adora Jesus Cristo. Daniel 12, 1 e 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Quem não tem o nome no livro da vida não é salvo. Pastor, então me diga uma coisa, como é que se sabe que uma pessoa tem o nome no livro da vida? Como é que se sabe que uma pessoa é para a salvação? Ninguém tem uma placa dizendo, atenção, esta é ovelha. Não? Como é que se sabe? Pela reação que ela tem à palavra. Se ela recebe a palavra, ela é ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha palavra. E quem tropeça na palavra foi posto para tropeço, para perdição. Não tem o nome no livro da vida. Pastor, então pode uma pessoa que tem o nome do livro da vida, ela pode resistir e dizer, eu não quero Jesus, eu quero macumba, eu quero sacudimento, eu não quero... Pode? Não pode. A ovelha não tem soberania, quem tem é Jesus Cristo. Há um tempo, a pessoa pode até andar no sacudimento e tal, mas há um tempo, amado, que Deus diz, opa, venha, ninguém pode resistir. Pastor, mas tem um versículo que diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir eu entro, se você não abrir eu vou-me embora. Amado, Deus está falando a uma igreja, ali já são pessoas salvas. Não tem nada a ver com aceitar Jesus ou não aceitar Jesus. Então, Apocalipse 20, 15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, o que acontece? Ele é lançado para dentro do lago do fogo. Então quer dizer que o inferno, o lago de fogo, de enxofre, ou Sheol, ou Hades, é lugar para quem? Para o diabo e os filhos dele. E os justos viverão eternamente com Jesus. Amado, é a nossa fé. Eu sou capaz de acreditar no que Deus diz. Você é capaz? Me diga sinceramente, sinceramente. Você é capaz ou não é capaz de acreditar? Se você está acreditando em que você é ovelha, o teu nome está escrito no livro da vida.
Vamos agora passar para o segundo livro, o livro dos viventes. O que é o livro dos viventes? Todas as pessoas que nascem e nascerão nesta terra, terão o seu nome num livro, o livro dos viventes. Não tem a ver com o livro da vida. O livro da vida é para os salvos. O livro dos viventes, toda pessoa que nasceu ou nascerá, Deus coloca o nome lá. Quando a pessoa morre, é tirado do livro dos viventes, porque não está mais viva. Vamos ver isto em Deuteronômio 29, 20. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor, o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele. O Senhor lhe apagará o nome debaixo do céu. Apaga o nome, ele diz, do livro da vida eu não apagarei. Então, qual é o nome que é apagado? O nome é retirado quando a pessoa morre. Deus sabe, na sua onisciência, quantas pessoas, desde a criação até a volta de Jesus, viveram ou viverão nesta terra. Esses nomes não andam perdidos, estão no livro dos viventes. Todas as vezes que alguém morre, Deus retira o nome do livro dos viventes. Salmo 69, 28 diz: sejam riscados do livro dos vivos. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com o justo. Quer dizer que se a pessoa morre, ela é riscada do livro dos viventes, o livro dos vivos. Agora, há gente que está no livro dos viventes que não é da salvação, não pode ter parte com os justos. Os justos têm o nome no livro da vida. Êxodo 32, 32. Moisés disse: agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou senão risca-me pés do livro. Moisés não estava pedindo para Deus tirar do livro da vida, porque do livro da vida ninguém pode apagar, são os salvos. Moisés disse: ou o Senhor me abençoa, ou então me tire o nome do livro dos viventes, ou seja, que eu morra. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Este é o livro do quê? Dos viventes. O Senhor, no dia 20 de março de 1953, a 1h da tarde, nasceu Miguel Ângelo. Deus colocou lá. Quando Miguel Ângelo descansar no Senhor, e que Deus me dê muitos anos de vida, o Senhor vai lá e tira o nome. O livro dos viventes, o livro da vida, ninguém pode apagar. Mas existe um terceiro livro, que depois será motivo de estudo amplo, vamos dissecar isso aqui na igreja, que é o livro das recompensas. Livro da vida para os salvos, livro dos viventes para quem nasce nesta terra, morre retirado. Livro da vida ninguém pode tirar, e existe um livro das recompensas. Amado, 2 Coríntios 5:10 diz assim: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o livro de recompensas é o livro onde é registrado na onisciência de Deus. Não é um livro de papel. No céu não há livro de papel. No céu não há um anjo com borracha apagando nomes, escrevendo nomes. Mas o livro de recompensa é porque você tenha consciência disto, por favor. Tudo o que você faz, por meio do teu corpo, de bem ou de mal, isto é registrado no livro dos galardões, no livro das recompensas. Eu vim ao culto, é registrado. Eu dizimei, é registrado. Eu perdoei, é registrado. Eu briguei, é registrado. Porque a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Eu tenho um estudo longo sobre esse assunto, mas eu vou me ater agora a esse detalhe, para lhe dizer que o tribunal de Cristo não é para julgar e condenar pessoas para o inferno. O tribunal de Cristo é um tribunal onde todos nós vamos comparecer para receber segundo o bem ou o mal que tivermos feito.
as recompensas e os galardões. Porque se o tribunal de Cristo fosse para julgar uma pessoa e atirá-la no inferno, então Deus apagaria o nome do livro da vida, e Ele disse que não apaga. Todos nós um dia teremos que prestar contas a Deus, e nós temos galardões, disse Apocalipse 22:12, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amado, tudo que você faz para Deus, isso tem uma recompensa. Minha esposa hoje me disse: Ângelo, qual foi a expressão que você usou? Você é muito forte. Amado, eu tenho um amor por Jesus. Sabe, eu vim da morte, eu vim da cadeira de rodas, eu vi o meu corpo entrar em putrefação. Eu sei o que é necrose. Você não sabe o que é necrose óssea de pele. Você não imagina o que é um tecido apodrecendo. Você não tem ideia do que é ficar 9 meses dentro de um CTI, 2 anos dentro do hospital, 20 cirurgias, placas, parafusos, haste metálico. Amado, como eu posso simplesmente hoje deixar de fazer alguma coisa para Deus? Você sabe, eu já tenho 65 anos, eu poderia começar a dizer: olha, agora tem os genros aí, as filhas, os meninos estão chegando, os netos, agora cada um, amado, cada um fará sempre a sua parte, porque nós somos um time, uma família apostólica. Mas enquanto eu viver, as long as I live on this earth, o tempo que eu viver nesta terra será para glorificar a Jesus Cristo. Eu amo a Deus, eu tenho uma paixão por Jesus. Eu vi os médicos dizendo que eu ia ficar sem uma perna, eu vi o médico tentar fazer a minha cabeça, dizendo que eu andaria de cadeira de rodas. Eu ouvi muita besteira, mas quando eu ouvi a voz de Deus, a minha vida mudou, meu amado. Eu amo a Jesus. Você ama Jesus? Ele é o autor da tua salvação. Foi Ele que te tirou da morte, trouxe você para a vida, transformou você. Você é um novo homem, um novo marido, um novo pai. Você agora tem valores dentro de você que te ressocializaram. Você terá um galardão. Tudo que você fizer por Deus tem galardão, tem recompensa. E não é recompensa só na eternidade, a recompensa começa hoje. Apocalipse 20:12. Vi os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que estava escrito nos livros. Qual livro? Das recompensas, dos galardões. Teu nome está lá, o meu nome está lá. Deus viu quantas noites, quanto trabalho, quanto suor, quanta guerra, quantos problemas eu enfrentei para que o nome dele fosse exaltado, amado. O vosso trabalho, disse Paulo aos Hebreus, não é em vão. Talvez alguém esteja aqui esta noite ou participando de: mas eu já fui tantas vezes à igreja, Deus não me respondeu ainda, não me arranjou ainda um marido, não me arranjou uma namorada. Calma, vai chegar tudo, amado. Deus tem um tempo, Deus tem um modo. Sim, mas eu já vim aqui à igreja, 12 cultos. Não há mulher nesta igreja, tem mulher nesta igreja. Não há homem, eu quero arranjar um marido. Tem homem aqui na igreja. Espera a hora de Deus, amado, vai chegar. Agora faça a obra de Deus, ganhe almas para Jesus. Deus galardoa, Deus recompensa, Deus faz com que o teu trabalho volte à tua vida de forma abençoada. Apocalipse 14:13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então tudo que você faz será levado ao tribunal de Cristo. E o Senhor vai dizer: olha, servo bom, você foi bom, você foi fiel no pouco. Você estava lá com o seu dízimo, o pastor, o apóstolo falava, você não dizia: mas no Google diz que não é para dar o dízimo. Você diz: Deus diz, eu falo, eu estou aqui, eu tenho compromisso com a obra dele. Então foste fiel no pouco, o Senhor diz: sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor.
as tuas obras, tudo que eu fiz, tudo que você fez para Deus vai te acompanhar até a eternidade, até o tribunal de Cristo. Tem muito crente que na vida eterna, no lar celestial, vai ficar varrendo o corredor de anjo, amado. Mas tem uns que Deus olhará e dirá: foste fiel, amado. Foste um homem de Deus, foste uma mulher de Deus, não abriste mão de tudo que eu te mandei fazer. Olha, Deus quer que isto aconteça aqui nesta igreja, amado. Romanos 2,6: retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Romanos 14,12: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, estamos chegando nos minutos finais desse estudo precioso. Conclusão. In conclusion, os nomes escritos no livro da vida nunca serão apagados. Foram escritos desde antes da fundação do mundo. Só creem os que estiverem no livro da vida. Quem não está no livro da vida não crerá. O livro dos viventes é o livro onde todas as pessoas que passam nesta terra e passarão têm um nome. Quando morrem são retirados. Deus sabe quantos nasceram e quantos morreram até hoje. Aliás, só Ele sabe. E finalmente, o livro das recompensas. Eu vou me ater um pouquinho a esta questão, um minuto, da recompensa, amado, porque às vezes você diz: puxa, eu ainda não vi Deus agir na minha vida, ainda não abriu aquela porta, ainda Deus não resolveu esta questão. Amado, tudo que você faz, tudo, e eu vou dizer a você que fica em casa, amado, você vai prestar contas a Deus. Cristianismo em casa não é cristianismo. Essa coisa de dizer: não, mas eu também não preciso de igreja, eu tenho uma Bíblia, eu não preciso ser dizimista, não preciso me envolver em compromisso. Você não é salvo. Desculpe lá qualquer coisa, mas você não é salvo. O salvo sabe que tem compromisso na igreja. Pastor, mas o Rio de Janeiro tem bala perdida. Continuará tendo bala perdida, amado. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Eu não sou guiado por bala perdida ou por pacote de política. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Você é guiado pelo Espírito Santo. Você tem uma alma que viverá eternamente. Então eu termino dizendo em Atos 13:48. Olha que versículo que encerra o nosso estudo de hoje. Que a Babilônia, a meretriz, não acredita nada disso. Porque eles acreditam em Maria. Diz que Maria é a rainha dos céus. E eu vou lhe dizer, irmão, padre, não fique indignado comigo. Alguns padres estão indignados. Segura o facho, acalma o sistema nervoso. Você sabe que eu estou falando a verdade. Algum dia apareceu Fátima? Ou você não sabe, irmão padre, que ele está ligando aqui para a igreja, que Fátima foi algo que a Igreja Católica criou quando da implantação da República em 10 de outubro de 1910, porque a monarquia sustentava a Igreja Romana. E quando foi implantada a República em Portugal, o novo presidente falou: não tem mais ajuda à Igreja Católica. Então a igreja se rebelou contra a implantação da República e criaram quem? 5 de outubro de 1910 criaram um factoide chamado Fátima. Diz que 3 pastorzinhos estavam passeando lá em Fátima e viram Nossa Senhora descendo lá numa figueira. Então começaram a dizer: apareceu Fátima, apareceu Fátima. Pegaram esses 3 pastorzinhos e enclausuraram, desapareceram. Ninguém falou com ele, ficaram presos dentro de convento, ninguém pôde testemunhar de nada. Então ele diz: apareceu Fátima. Então as pessoas vão para lá, amados, você não imagina o que eu já vi em Fátima. Porque eu fui lá para ver se isso era verdade. Gente que arrebenta os joelhos todos, sangue, se arrastando pelo chão com uma vela, pagando promessa, arrastando o joelho, sangue. Eles agora até puseram lá os caminhos de ajoelhar, todos em granito, para a pessoa não se ferir tanto.
A primeira vez que eu fui lá, eu parei ao lado de um cidadão que estava lá com uma vela gigante, com um filho nas costas, e eu perguntei: senhor, desculpa, sem ofensa, o que o senhor está fazendo? Pagando promessa porque Fátima curou meu filho. Fátima curou? Toque na glória de Deus para ver o que te acontece. Por misericórdia, Jesus curou. Então as pessoas, como estão debaixo de um sistema de imundície espiritual, elas acham que Fátima existe, parecida. Ou seja, com todo respeito, meu companheiro, irmão, padre, fica na calma, vamos nos entender, tá bom? Se você tem um nome no livro da vida, vamos nos entender. Mas você sabe de onde apareceu a Aparecida? Aparecida nunca existiu. Não é uma santa. Os pescadores estavam lá no Rio de São Paulo, passaram a rede e pegaram uma imagem sem cabeça. Depois passaram a rede outra vez e pegaram a cabeça. Colaram a cabeça, colocaram lá numa capelinha, num lugar de oração, acenderam velas, as velas começaram a chamuscar e aquela imagem ficou toda escura. E ali virou a padroeira do Brasil. Que se cair, quebra. Tem boca que não fala, tem olhos que não... É uma imagem. Gente, vamos acordar. Você está embriagado. Você está crendo num pedaço de barro. Sim, mas vocês também não têm nada na igreja. Nem precisamos de ter, o justo vive por fé. Nós não temos imagens, que imagens são condenadas pela Bíblia Sagrada. Idolatria tem demônio por trás. Tem opressão. Então vamos terminar, porque eu tenho que esperar agora os telefonemas que vêm de fora. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Quem creu? Vamos dizer alto com o apóstolo. Vamos lá. Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E quem não foi destinado para a vida eterna? Não creu. Então quando você dá testemunho e a pessoa diz: eu não quero saber negócio, eu não quero religião, não quero Bíblia, você já sabe, o nome dele não está no livro da vida. Salvo raras exceções, às vezes a pessoa tem dúvidas e tal, mas no confronto com a palavra, amado, se a pessoa rejeita a palavra, não tem o nome no livro da vida. Agora, se a pessoa começa e diz: por favor, ora por mim, leva o meu nome para a sua igreja, faz uma oração, mostra aqui na Bíblia, aí está uma ovelha de Jesus. Então eu dou graças a Deus, porque você é uma ovelha, você é um salvo, você tem o nome no livro da vida. Você não se embriaga mais com o sistema de imundície da religião. Você agora se embriaga do Espírito Santo. Paulo disse: embriagai-vos do Espírito Santo. Estamos aqui cheios, batizados, ungidos, revestidos pelo Espírito Santo, amado. Ele é o suficiente Salvador. Se é suficiente, você não precisa de mais nada nem de ninguém. Cristo em você é a esperança da glória. Você crê nisto? Então dá um glória a Deus forte aí, amado. Yes. Glória a Deus. Então eu termino dizendo: não há surpresas para Deus. Deus é perfeito. Curva a sua cabeça. Pai amado e bendito, eu quero te engrandecer uma vez mais, porque durante todo este dia o Senhor usou de forma profunda e intensa o altar da igreja para se revelar, não só ao povo que veio aqui ou está aqui, mas a milhares de milhares que estão lá do outro lado, pela internet, pelo satélite, no Brasil, à volta do mundo. Pessoas até que nem compreendem muito bem português, mas conseguem compreender a palavra da graça. O Senhor anda lá no mundo muçulmano, onde tem gente da salvação. O Senhor anda lá no meio dos deuses orientalistas e asiáticos, onde tem povo deles, semente que se misturou. Todas as povos, línguas, tribos e nações que se embriagaram com a grande meretriz, agora se embriagarão com o Espírito Santo.
Aqueles que foram enganados, agora o véu está sendo retirado. Aqueles que não ouviam, a cera espiritual está sendo tirada. A glória de Deus sendo manifestada. Dá força, Senhor. Dá forças a este povo, estes homens, estas mulheres, que aqui vêm a esta igreja e dizem: esta é a minha igreja, eu pertenço. Tenho o sentimento da pertença, Pai. Usa-nos a todos, para que o Teu nome seja exaltado, Pai. O nome de Jesus seja exaltado. E este país tenha jeito, porque Deus é o Senhor soberano e absoluto deste país, em nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus que crê, sem constrangimento, digam amém alto aí, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final. Depois, se você precisar de voltar a casa, por gentileza, se puder ficar mais um minuto, vamos cantar um corinho juntos. Aleluia. Glórias a Deus. Levante seus braços mais alto que você puder e diga: obrigada, Senhor, porque Tu escreveste o meu nome no livro da vida. Aleluia. Senhor, nós Te louvamos porque aprove, Senhor, a Ti nos chamar para ser Teus, Pai. Obrigada, Senhor, pela salvação, Jesus. Nós não anulamos, Senhor, a Tua graça. Nós vivemos por fé, Senhor. Pai amado, dá ordens aos Teus anjos que livre o Teu povo de todos os males desta terra, Senhor. Guarda-nos em proteção, guarda os nossos lares, os nossos empregos, Senhor. Senhor, e quebra toda potestade que possa tentar se levantar contra nós e a nossa família, Pai. Nós saímos daqui para reinar em vida, em nome de Jesus. Graça e paz. Tenha uma semana em perfeita vitória e cheia das bênçãos de Deus. Amém.